Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Pedro Calmon Nono Ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na santa paz do Senhor, ok? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula para vocês. Agora na nossa videoaula número 7, onde nós vamos estar falando sobre com a Europa, características físicas. E hoje nós vamos estar concluindo essa primeira parte justamente falando sobre a vegetação no continente europeu, ok? Então vocês podem estar acompanhando aí na página 74, ok? Página 74, onde vocês vão aí estar observando o mapa, tá certo? De vegetação da África. Ou, desculpa, mapa de vegetação da Europa. Então vocês podem estar observando aí, tá certo? Na imagem, nessa imagem ou na imagem da figura 5 no livro de vocês, na página 74. Então aqui nós vamos ter justamente aí as formações vegetais do continente europeu, certo? Deixa eu espelhar aqui para você, espelhar não, deixa eu aqui marcar, marca texto, pronto. Então nós vamos ter, então a vegetação da Europa varia por conta dos diferentes tipos de solos e clima, certo? Hoje a vegetação europeia é muito restrita, pois foi muito devastada por muitos séculos. Então é um território, um continente relativamente pequeno, não é muito extenso, assim como a América, como a Ásia, mas por conta dos seus ricos solos e da diversidade de climas, como nós já vimos na aula anterior, certo? Então nós vamos ter uma grande diversidade também de vegetação. Então vamos ter Europa, vários tipos climáticos, como nós já estudamos ontem, dentre eles o clima temperado, frio de montanha, tá certo? O semidesértico ou desértico, o clima polar, subpolar. E eu já falei várias vezes para vocês, já desde o sexto ano vocês vêm me acompanhando, e eu sempre falei que o clima, a vegetação é o espelho do clima. Por quê? Se eu estou num lugar que eu conheço a vegetação, eu vou saber qual é o tipo de clima daquele lugar, ou vice-versa. Se eu só souber qual é o tipo de clima daquele lugar, eu vou também saber, consequentemente, qual é a vegetação. Então, sempre eu digo para vocês, sempre eu falei, a vegetação é o espelho do clima, ok? Então acompanha aqui comigo. Então nós vamos ter o primeiro, seguindo essa legenda aqui, a vegetação de tundra. Então não é nenhuma novidade para vocês que a vegetação de tundra, justamente nós vamos encontrar essa vegetação em área de clima polar, certo? Então aqui na proximidade do círculo polar nós vamos ter um pouquinho de abrangência também, tá certo? Mas a maior parte da incidência da vegetação de tundra é justamente dentro da zona polar ártica, certo? Dentro da zona polar, como vocês podem observar aqui. Uma outra vegetação, então o que é que nós vamos ter de característica da tundra? Comum de região, justamente como eu falei para vocês, de clima polar, tá certo? E é constituído basicamente, também nós já vimos em aulas anteriores, certo? Em séries anteriores, que ela é formada de musgos, gramíneas e líquens, tá certo? Então, inclusive, essa vegetação, dependendo dos pigmentos dos seus musgos, das gramíneas, elas vão se apresentar de cores diferentes. Avermelhada, esverdeada, amarelada, vão ser vários tons escuros. Uma outra vegetação também, voltando aqui, passei errado, vai ser a floresta de conífera, certo? Então, a floresta de conífera de taiga, voltando aqui, floresta de conífera, vai dar para marcar? Vai. Floresta de conífera, de taiga ou boreal. Então, como nós já falamos anteriormente, certo? Então, é aquela vegetação que tem uma espécie de um cone. Ok? Uma espécie de um cone. Por isso que ela é chamada de conífera, também de taiga ou boreal. Então, onde é que nós vamos encontrar essa floresta? Justamente aqui, já nessa região de clima frio, mais próximo já da região polar. Então, área de clima frio, então a vegetação que ela parte do ano, vamos dizer assim, ela se apresenta, tá certo, com temperaturas muito baixas. Então, a formação vegetativa é constituída por pinheiros, como eu já falei para vocês, dentre outras espécies de vegetações da família do pinheiro, ok? Vamos ter outra floresta aqui também, chamada de floresta temperada. Então, ela já é mais abaixo. Veja, nós estamos saindo na direção da temperatura mais baixa do planeta, indo no sentido do Equador. Então aqui nós podemos observar que as temperaturas elas vão aumentando,
tá certo? Está aumentando. Então aqui nós já estamos nessa zona aqui, tá certo? Nessa zona, que aqui essa zona totalmente, vamos dizer assim, no centro da região da zona temperada do norte. Então aqui nós vamos ter justamente o chamado clima temperado, tá certo? Então aqui também vai ter a presença de pinheiros, aqui também nós vamos ter a presença de pinheiros, tá certo? Além de árvores também. Então além dos pinheiros aqui, na floresta de coníferas só vamos ter espécies da família do pinheiro. Já na temperada não, nós vamos ter presença de pinheiros também, certo? De árvores da família dos pinheiros. E vamos ter árvores de outros tipos também, sem ser coníferas, tá certo? Por isso que é chamada de floresta temperada. Então, essa floresta ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade dela? É que aqui nós vamos justamente encontrar aquelas árvores que perdem as suas folhas no período do outono, se preparando para o inverno. Certo? Então, essas árvores elas também são chamadas de caducifólia. Então, caducifólias vem de caduco, vem de cair. Então, são plantas que perdem, que caem as suas folhas. Certo? Então, em determinado período do ano, mais precisamente no outono, as folhas dessas árvores vão cair. Por isso que elas também são chamadas de florestas temperadas ou floresta também caducifólias, que elas caducam, caem. Outra vegetação, aqui a vegetação do Mediterrâneo, certo? Então justamente nós já vimos também com relação ao clima, toda aquela região aqui da Itália, nós temos aqui mais abaixo a Grécia, temos aqui a Espanha e Portugal, são justamente países banhados aqui, como vocês podem ver, pelo mar Mediterrâneo. Então essa região banhada pelo mar Mediterrâneo, clima mediterrâneo, aqui vai se apresentar justamente a vegetação mediterrânea. E qual a característica dessa vegetação? Ela é composta por vegetação xerófita, plantas típicas de regiões secas, tal como maquis e garrigues. Tá certo? Então nós vimos ontem que nessa área aqui vão ter duas regiões, dois períodos bem distintos, um verão chuvoso e um inverno seco. Então justamente nesse período de verão seco, vão se apresentar algumas plantas que são adaptadas a essa região por conta dessa falta de água, certo? Por falta da água, então vamos ter aí a presença dessas plantas que são resistentes à ausência de água. Uma outra vegetação de destaque vão ser as pradarias, ou alguns chamam de pradárias, certo? Então, na Europa são chamadas de pradarias. Nós vamos ter, no Brasil, essas pradarias são chamadas de campos, tá certo? Então, essas pradarias, ela dependendo do lugar, ela muda de nome. Tem outros lugares que vão chamar de estepes e por aí vai. Aqui na Europa, ela é chamada de pradarias. Então, qual é a característica dessas pradarias? Então, nós podemos localizar elas aqui, ó, certo? Nessa região do Mar Negro, tá certo? Essa região do Mar Negro, subindo aqui já no sentido Ásia, tá certo? No sentido Ásia, já entrando aqui no território já da Rússia. Então, qual é a característica dessa vegetação? É uma vegetação de planície, de áreas planas, como nós já estudamos, os campos gaúchos, área de planície, com poucas árvores, certo? Composto por herbáceas e pequenos bosques, ou seja, o que é herbácea? São aquelas plantas geralmente que não tem caule. Certo? Então, como nós já estudamos no sul do Brasil, os campos formados por aquela vegetação de gramínea. Então, essas pradarias justamente não vão ter árvores, vão ter árvores, poucas árvores espalhadas por essa área. São áreas planas, de planícies, tá certo? E a cobertura geral vai ser de grama. Uma outra vegetação, nós vamos ter a vegetação de deserto. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, é como eu falei até para vocês ontem, eu acho que foi com o Felipe, que ele tirou uma dúvida dessa questão do clima desértico. Falei para ele aqui na região da Ucrânia. Pronto, então tem mapas que eles trazem só uma pequena parte, como tinha no mapa anterior, certo? E tem mapas que ele traz essa área maior. Então, geralmente, nós vamos ter essa área aqui, tá certo? A maior parte dos autores, dos cartógrafos, vão considerar como sendo toda essa área. Justamente na fronteira aqui nós vamos ter o Mar Cáspio, vamos ter aqui a fronteira aqui na Ásia, que é o Oriente Médio, como eu já falei, certo? Então vamos ter essa região aqui fronteiriça com o Oriente Médio, justamente uma área de formação de vegetação de deserto. Então, basicamente é uma vegetação formada de cactáceas e herbáceas, certo? Com pequenos arbustos e cactos. Como é comum, assim como nós temos também aqui no Brasil, tá certo? Na região do semiárido. E por fim nós vamos ter a vegetação de altitude. Então vamos ter aqui nessa região, vegetação de altitudes. Vamos ter aqui nessa área,
certo? Aqui, como eu falei também, nós vamos ter nessa região aqui dos Montes Urais, na Europa, tá certo? Então, essa vegetação de altitude, justamente são aquela vegetação, geralmente é a presença mais de gramíneas também, de alguns musgos e líquens, que são vegetais de clima mais frios, que vão se apresentar no topo das montanhas, certo? Lembrando, eles aparecem mais no período mais quente da estação do ano, no verão, porque aí parte desse solo, o gelo derrete, aí esses brotos dessa vegetação, eles tornam a brotar e assim surgir essa vegetação. Muito parecido com a tundra também. A tundra só vai aparecer no período de verão, quando o gelo derrete e o solo fica descoberto do gelo, aí essa vegetação brota, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Aqui vamos estar na próxima aula, na aula virtual, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Mas eu espero que com essa explicação aqui, e mediante o que vocês já tenham lido, vocês possam ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Mas qualquer coisa, no nosso próximo encontro, nós vamos estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então, desejo a vocês que o Senhor vos abençoe e vos guarde, tá certo? Então que Jesus os abençoe, tá certo? E até a próxima. Um cheiro no coração de todos. Tchau, fui!